Dando continuidade, compõe a mesa dos trabalhos do 6º painel, com o tema Reflexos da Reforma Tributária no Processo Judicial, o excelentíssimo senhor coordenador pedagógico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, juiz federal Matheus Pontalti, que será o moderador deste último painel. E o senhor professor Paulo Mendes e o senhor professor Arthur Maria Ferreira Neto, que nos acompanhará virtualmente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Dando início, então, ao nosso último painel, né, do nosso evento, ciclo de palestras sobre reforma tributária. Tenho o prazer, então, de apresentar o professor Paulo, de quem eu sou admirador, é excelente professor, conhece muito de processo judicial. O professor Paulo Mendes de Oliveira é professor na graduação e na pós-graduação do IDP em Brasília, é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela URGS, procurador da Fazenda Nacional, professor em diversos cursos de pós-graduação e cursos de extensão. O professor Paulo Mendes iniciará a exposição desse nosso painel. E, na palestra de encerramento, a gente terá o professor Arthur Maria Ferreira Neto, que infelizmente não conseguiu vir presencialmente em razão de um cancelamento de voo, mas estará conosco virtualmente. Eu vou deixar para apresentar o professor Arthur depois, já que ele não está aqui conosco ainda. Ele é o culpado de eu ter estudado Direito Tributário. O professor Arthur foi meu professor da graduação. E vou passar a palavra para o professor Paulo Mendes, que vai vai abordar os reflexos, né, da reforma tributária sobre o processo judicial. A gente esboçou alguma coisa a respeito desse assunto na data de ontem, e o professor Paulo Mendes vai aprofundar um pouco mais esses aspectos. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Sobre as repercussões processuais da reforma tributária. Eu não sou um tributarista, igual a Thalita, eu sou um processualista, mas sou procurador da Fazenda Nacional e, portanto, estou estudando e bastante interessado por essas consequências sociais que nós vamos ter com a reforma tributária. E é algo, diga-se de passagem, que, na minha percepção, não foi objeto de grandes atenções, né, do Congresso e do legislador até o presente momento. Então, existem muitas consequências que a gente precisa discutir até para nós coordenarmos bem as consequências da reforma tributária, justamente para que a reforma não seja uma tragédia, porque de nada adianta um direito material belíssimo, muito bem construído, se, inevitavelmente, nós teremos muitos litígios, porque a legislação é bastante ampla, se a gente não conseguir resolver isso de maneira racionalizada, de maneira célere e eficiente no Poder Judiciário. Eu quero agradecer muitíssimo o convite, meu amigo Matheus Pontalti, que vem despontando como uma liderança do direito tributário nacional. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar a minha querida amiga Thalita, que hoje é minha chefe. Ela é coordenadora dos grupos de pesquisa da FGV, e eu estou começando, né, com esse grupo de pesquisa que vai tratar justamente desse assunto, né, das repercussões processuais da reforma tributária, e a gente vai tentar trazer, né, um resultado bastante concreto aí desse grupo de pesquisa para tentar resolver os problemas. Quais são os 3 principais pontos de preocupação, ao meu ver, que nós temos em relação às repercussões processuais da reforma tributária? Primeiro, regime processual do IBS. O IBS é o tributo que substitui o ISS e o ICMS, e, portanto, é um tributo que diz respeito a entes estaduais e municipais. A gente vai ver de forma um pouquinho mais aprofundada depois, já devem ter visto isso aqui, que uma mudança fundamental no regime do IBS foi que, agora, um contribuinte de Goiânia vai dever tributo para o Brasil inteiro. Para uma empresa de Goiânia vai dever tributo para todos os entes da federação, pode dever tributo para todos os estados, vários municípios distintos. E como é que a gente pode pensar, por exemplo, em uma ação declaratória de inexistência de relação tributária? Vai ajuizar uma ação contra todos esses entes? Ou, ao contrário, como é que vai ser a execução fiscal de um tributo de um contribuinte de Goiânia, já que ele vai dever para vários entes diversos? Teremos execuções fiscais espalhadas por todo o país? Então, esse é um dos problemas que a gente tem que
conversar. O outro problema diz respeito ao sistema de uniformização do IBS e da CBS. E esse é um tema que toca muito diretamente, de maneira muito próxima, à Justiça Federal. Existe uma proposta, por exemplo, de concentrar todo esse litígio na Justiça Federal. Será que a Justiça Federal, primeiro, está disposta a absorver todo o litígio que antes, que hoje é do ICMS e do ISS, trazer para a Justiça Federal, de maneira que a gente possa tratar na mesma justiça desses dois tributos? E qual é o grande ponto aqui? Eles têm um sistema, um regime jurídico, em larga medida, idêntico. Então, há uma preocupação muito grande em relação à uniformização desse entendimento. Muito se fala que seria muito deletério para o nosso sistema que a Justiça Federal, por exemplo, tivesse um entendimento a respeito da CBS e a Justiça Estadual tivesse outro entendimento a respeito do IBS. E, por fim, foi conferida uma nova competência ao Superior Tribunal de Justiça. Esse é um capítulo interessante, porque nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça estava sabendo disso. E, simplesmente, o Constituinte acrescentou uma competência originária ao Superior Tribunal de Justiça, dizendo que todos os litígios envolvendo o Comitê Gestor do IBS e os entes federativos, ou entes federativos entre eles, e a professora Thalita muito bem falou aqui no potencial de litigiosidade que isso pode gerar, tudo isso pode ser ajuizado diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Competência originária do STJ. É algo que pode ser muito significativo e que agora está preocupando o STJ. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Regime processual do IBS. Antigamente, pessoal, atualmente, esse contencioso tributário ele era relativamente simples. Nós olhávamos quem era o ente tributante e, a partir de então, nós identificávamos o contribuinte e tínhamos aqui uma relação muito clara. Tínhamos execuções fiscais ajuizadas no estado do Goiás contra os contribuintes. Vou ajuizar uma ação declaratória de inexistência de relação tributária. Em face de quem eu farei isso? E as execuções fiscais? Eu já ouvi falar que, em relação às execuções fiscais, a gente vai ter que trabalhar com cooperação judiciária nacional, porque haverá execuções fiscais tramitando por todo o país.
e haverá necessidade de reunião dessas execuções fiscais. Será que esse é um caminho adequado? Será que isso não torna o nosso sistema muito mais complexo do que ele é hoje? De maneira que, ao meu ver, se o sistema tributário que vai dar respostas à reforma tributária seguir esse caminho, eu tenho um sério receio de nós nos depararmos com uma realidade bastante difícil, de uma reforma tributária que vai demorar mais 50 anos no judiciário para que nós tenhamos as respostas do Estado a respeito do conteúdo normativo do direito vigente. Então, esse é um problema. E o segundo problema é essa figura nova do comitê gestor do IBS, que a professora Thalita falou muito bem, vai poupar meu trabalho. Mas queria chamar a atenção para um aspecto do comitê gestor do IBS. A Thalita também falou do 156B da Constituição. Eu vejo nessa figura do comitê gestor, eu não vou voltar a tudo que a Thalita já falou, como um interessante centro de solução, de resolução de conflitos. Eu vejo com muito bons olhos o comitê gestor, eu gostei muito dessa solução. É algo diferente do que a gente estava acostumado até agora. Há, inclusive, muitas vozes que dizem que ele é inconstitucional. Mas, vejam, foi criado pelo Constituinte um órgão, uma instituição que tem por finalidade justamente resolver administrativamente eventuais conflitos que existam a respeito do IBS. É possível que o comitê gestor atue como uma forma de catalisação desses conflitos, de maneira que não seja necessário levar os conflitos para o Poder Judiciário. Faço votos que isso aconteça. Tenho certeza que ele não vai conseguir resolver todos os problemas, mas eu acredito sim que muitos dos problemas vão ser resolvidos nesse ambiente, de maneira dialogada, com representação dos entes estaduais, com representação dos entes municipais. Então, é uma figura nova, criada no artigo 156B, que diz lá, os estados e municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, do IBS, as seguintes competências. Chama atenção para o inciso 2, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. Vejam que competência importante. Esse ente, né, a gente não sabe muito bem, né, há uma divergência muito grande sobre a natureza jurídica do comitê gestor, mas o comitê gestor vai ter uma função importantíssima de arrecadação do tributo. Então, é ele que arrecada, é ele que vai atrair a arrecadação e vai gerir a arrecadação. Ou seja, o comitê gestor ele vai atuar como um grande representante dos estados e dos municípios em relação ao IBS. E segue a Constituição, dizendo que a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa, a representação judicial, no âmbito das respectivas competências pelas administrações tributárias, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências. Vejam, essas atividades serão realizadas no âmbito das respectivas competências das administrações tributárias, e essas administrações tributárias poderão definir hipóteses de delegação ou compartilhamento de competências. O que eu vejo aqui? O comitê gestor representando estados e municípios, e ele sendo representado judicialmente pelas procuradorias dos estados e dos municípios, e extrajudicialmente pelas administrações tributárias, e as procuradorias e as administrações tributárias trabalhando conjuntamente para exercer essa finalidade precípua, que é de fiscalizar e administrar. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou fazendo essa contextualização. Aí vamos para o PLP 2023. Esse PLP visa regulamentar também o processo administrativo tributário,
E ele expressamente diz que o processo judicial tributário não é objeto de sua atenção. E ele segue lá dizendo que a necessidade, né, de trabalhar o processo administrativo tributário, processo judicial tributário, diz lá, reforma tributária provavelmente demandará mudanças no direito processual tributário, sobretudo no tocante a processos relacionados à execução fiscal do IBS e às demais espécies de ações que tenham este tributo como objeto de discussão. Ou seja, ele já está antevendo a necessidade de uma disciplina específica para isso. E segue. Essa discussão demanda um diálogo entre todas as partes interessadas, notadamente o Poder Judiciário. E aqui uma preocupação muito grande de diálogo com o Poder Judiciário, porque nós temos que definir dentro do Judiciário qual é a melhor forma de lidar com a litigiosidade que virá em decorrência da reforma tributária. E aí ele segue falando da necessidade de um amplo diálogo. Ou seja, o projeto de lei que hoje tramita no Congresso não está tratando das consequências processuais da reforma tributária, e de maneira deliberada, tendo em vista a necessidade de envolver todos os entes envolvidos, de envolver todos os entes partícipes dessas consequências nessa administração e nessa gestão. E aqui, como eu disse, esse é o principal problema do IBS. Como é que nós vamos lidar? Dois problemas: ações anti-exacionais e ações exacionais. O PLP 108, apesar de dizer que não trata desse assunto, eu vejo aqui um início de solução para o problema. O que diz o artigo 5º? As atividades de cobrança e de representação a que se refere o artigo 4º poderão ser delegadas aos entes federativos. Vejam, atividade de cobrança é do comitê gestor, que poderá ser delegada aos entes federativos nos termos estabelecidos pelo comitê gestor, ou seja, o comitê gestor vai tratar da delegação da cobrança para os entes federativos. Hipótese em que o ente federativo delegatário atuará em nome próprio e dos demais entes federativos titulares de parcela do crédito tributário exigido. Aqui a gente começa a ver uma solução. Ou seja, nós vamos ter uma determinada parte no processo que vai cobrar um tributo que não é só seu. Ele vai poder cobrar, vamos supor, a Procuradoria do Estado do Goiás vai cobrar o IBS de um contribuinte daqui do Goiás. E ele vai cobrar esse IBS que não é só dele. É um IBS que é devido a vários outros estados, a vários outros municípios. Mas ele vai congregar em si essa capacidade tributária ativa de cobrança do tributo aqui em relação ao contribuinte do Goiás. E eu vejo aqui uma medida muito interessante de cooperação institucional entre os entes federativos. É possível, por exemplo, que Goiânia seja um polo de arrecadação interessante e que a Procuradoria do Estado, sei lá, do Distrito Federal, entenda por bem fazer uma força-tarefa para auxiliar a Procuradoria do Estado de Goiás, eventualmente na cobrança e na gestão desse tributo aqui no Estado do Goiás. Eu dou exemplo com a Bahia. A Bahia a gente tem um polo petroquímico muito pulsante, que é o polo petroquímico de Camaçari. É possível, eventualmente, que os entes federativos se organizem para uma cobrança diferenciada nesse local. Então, esse é o artigo 5º, que eu acho que começa a trazer uma luz para a solução desses problemas. Ficou pequenininho aqui, né? Qual é a possível solução que eu imagino que a gente pode implementar e, ao meu ver, vai trazer respostas interessantes para o sistema? Enquanto procurarmos saber quem é o destinatário do tributo para identificar a capacidade tributária ativa e a legitimidade processual, não vamos encontrar solução. E aqui é a solução que eu apresento. A solução está em conferir ao comitê gestor a legitimidade para a cobrança e para a defesa em juízo. Parece-me que, se nós congregarmos
na figura do comitê gestor, a legitimidade para estar em juízo, nós resolvemos todos esses problemas que eu estou apontando aqui. Ou seja, o contribuinte do Goiás, ele vai poder ajuizar uma ação de declaração de inexistência de relação tributária em face do comitê gestor. E o comitê gestor, na sua regulamentação, vai definir quem é que vai defender ele. Aqui no Goiás, se é a Procuradoria do Estado de Goiás, se é a Procuradoria do Município de Goiás. Ou seja, o comitê gestor como parte, representando todos os entes federativos que têm interesse ali envolvido. E aí a gente poderia pensar qual é a figura jurídica disso, é uma substituição tributária, ele está lá como legitimado extraordinário? É possível, é possível. Eu não me preocupo tanto em identificar a natureza jurídica dessa figura processual, mas o que eu estou, de fato, interessado é tentar achar uma solução para que nós tenhamos um sistema tributário racionalizado e um contencioso racionalizado, para que a reforma não seja um desastre. Ele será representado pelas procuradorias já existentes. Cada procuradoria irá trabalhar para a coletividade, aquela ideia de coordenação que a gente conversou entre todas as procuradorias para chegar ao resultado comum, coordenação entre as procuradorias. Então, me parece que esse desenho é um desenho interessante para a gente solucionar essa diferença fundamental que virá com a reforma tributária, que é essa dispersão, né, de contribuintes pelo país e dispersão de entes tributantes em relação ao mesmo contribuinte. Segundo ponto, regime de uniformização do IBS e da CBS. Nós temos um regime constitucional semelhante do IBS e da CBS. A grande pergunta é, será que é muito grave o fato de, eventualmente, a Justiça Federal ter um entendimento em relação à CBS e a Justiça Estadual ter outro entendimento em relação ao IBS? E eu pergunto ali, será que isso realmente é um problema? Se nós concentrarmos toda a discussão da CBS e do IBS na Justiça Federal, vocês têm alguma dúvida que haverá divergências Brasil afora a respeito da interpretação desses tributos? Eu não tenho a mínima dúvida. Divergências haverá. E é possível que a gente trabalhe com outros institutos processuais para tentar resolver essa dispersão de entendimento. Eu, particularmente, não vejo isso como um problema muito grave. Se vocês me perguntaram assim, Paulo, mas é interessante que nós tenhamos tudo concentrado na mesma justiça? Claro, é interessante. Se isso for possível, é interessante. Mas não sendo possível, não me parece que é algo que tenha que chamar tanto a nossa atenção, como vem chamando entre aqueles que estão estudando o tema. Possíveis soluções para esses problemas. Em primeiro lugar, nós podemos trabalhar com os instrumentos de uniformização que já existem hoje. A gente sabe que o Brasil, ele se aparelhou processualmente para resolver os seus graves problemas de dispersão jurisprudencial. Nós temos institutos no Brasil de uniformização jurisprudencial que vão desde a primeira instância até os tribunais superiores. Se vocês olharem os artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil, nós temos um instituto importantíssimo e ainda pouco explorado, que é a Cooperação Judiciária Nacional. A Cooperação Judiciária Nacional tem como um dos seus escopos também a reunião de processos repetitivos que tratam do mesmo assunto. Então, é algo que a gente pode trabalhar desde a primeira instância. Nos tribunais, IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E o STJ, recursos repetitivos, o STF, regime de repercussão geral, com seus vários instrumentos para a uniformização jurisprudencial. O que eu quero dizer com isso? Que eventuais problemas de dispersão de entendimento a respeito do IBS e da CBS podem ser solucionados pelos institutos já existentes. O que me parece é que nós precisamos trabalhar bem esses institutos para que nós não tenhamos uma realidade que é a nossa atual de 20 anos para a solução das controvérsias tributárias, então, existentes. Ninguém aguenta mais outro
PIS/COFINS, né, com tantas teses filhotes no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Eu coordenei, é até estranho, Thalita, falar no passado, né, porque eu acabei de sair do cargo que eu estou fazendo, eu tirei uma licença para estudar. Mas eu coordenei por 5 anos a atuação da PGFN no Supremo Tribunal Federal. E eu não aguento mais ouvir falar de PIS/COFINS. É só o que o STF julga há vários anos no direito tributário. E depois do julgamento do tema 69, diversas teses filhotes surgindo. Então, é algo realmente problemático. E é algo que se arrasta por 20 anos as discussões. Isso não pode acontecer com a reforma tributária. É necessário que os atores processuais tenham firme compromisso de solucionar de maneira célere os problemas decorrentes da reforma. Então, primeira solução, utilizar os instrumentos processuais que já estão à nossa disposição, mas utilizar bem, utilizar com a maturidade que, ao meu ver, nós já temos. Segunda solução, concentração na Justiça Federal. E aqui o problema é com vocês, né? Será que a Justiça Federal está disposta a atrair para si toda essa litigiosidade? Eu estava em Curitiba na semana passada e falei na Justiça Federal de Curitiba exatamente sobre esse assunto. E os juízes de lá me disseram que eles queriam. Olha, para a Justiça Federal é interessante, a gente tem capacidade institucional para isso e, claro, que haveria necessidade de uma estruturação específica, de investimentos específicos, mas que era algo querido pela Justiça Federal. Tenho até curiosidade de ouvi-los, né, depois sobre isso, mas foi a opinião que eu ouvi lá de Curitiba, em Curitiba. É uma solução interessante? Sim. Quanto mais concentrarmos os polos de decisões a respeito desses novos institutos, melhor. Então, se isso for viável, né, diante daqueles diálogos institucionais que devem ser feitos para a solução desse problema, parece que é um caminho interessante. Eventualmente, eu até coloquei ali, criação de nova estrutura para resolver os litígios, e perguntei online, porque aqui é uma terceira ideia, mas eventualmente até na Justiça Federal a gente pode trabalhar com uma virtualização desses litígios, né, para poder viabilizar a concentração dos litígios na Justiça Federal. Mas aqui uma terceira possibilidade, né? Será que haveria uma chance de nós criarmos uma estrutura nova, eventualmente mesclando Justiça Federal, Justiça Estadual, para resolver esses litígios? Então, é uma possibilidade também que está na mesa com o objetivo de concentrar os polos de decisão a respeito desse assunto. E, por fim, a famosa ADIO, Ação Direta de Ilegalidade. Já falaram sobre isso aqui, nesse evento? É uma ideia que vem surgindo, que é a possibilidade de nós mandarmos direto para o Superior Tribunal de Justiça as controvérsias relacionadas ao IBS e a CBS. Algo parecido com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas relacionado à ilegalidade. Então, seria uma forma de acesso direto ao Superior Tribunal de Justiça para levar essas controvérsias. É algo interessante. Em Brasília, eu ouço muito uma preocupação a respeito de ser o STJ, de se aferir se o STJ será, de fato, o último a falar nesse assunto. Ou seja, o próprio STJ se preocupa muito de ele processar ações diretas de ilegalidade, anos a fio, e depois o STF decidir de maneira contrária. Então, eventual ação direta de ilegalidade no STJ, ao meu sentir, tem que vir necessariamente coordenada com algum instrumento de comunicação entre as cortes. Já existe hoje um ato de cooperação entre o STJ e o STF, que tem por objetivo justamente estabelecer essa coordenação entre os tribunais para que não haja retrabalho, para que essas cortes, em diálogo, possam primeiro definir quem vai decidir, para só depois, de fato, decidir a respeito do assunto. Então, me parece que uma solução desse tipo
acompanhada com algum instrumento de coordenação entre o STJ e o STF, pode ser algo interessante. E aí nós teremos, de fato, uma solução, a princípio, mais rápida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem possibilidade de revisão depois pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui o terceiro ponto da minha exposição. Nova competência do STJ. Nós sabemos que, deixa eu ver se está aqui, no artigo 102.1f da Constituição, existe uma competência do Supremo Tribunal Federal para tratar de conflitos federativos. Entre entes federativos, o Estado ajuiza uma ação contra a União, competência originária do Supremo Tribunal Federal. O que o Constituinte fez? O Constituinte, ele estabeleceu uma exceção a essa competência do Supremo Tribunal Federal, levando para o STJ os conflitos federativos relacionados à reforma tributária, ao IBS e à CBS. De maneira que será possível que eventuais conflitos entre entes federativos ou entre estes o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços sejam levados diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. Uma competência originária do STJ, que pode ser provocada por qualquer município do país, por qualquer estado do país. E isso pode gerar um volume significativo de demandas no Superior Tribunal de Justiça. E eu brincava com vocês dizendo, o STJ não sabia disso, aqui foi pego de surpresa. E agora está pensando como é que vai administrar essas ações. Criou-se uma competência originária do STJ, excepcionando a competência do Supremo Tribunal Federal. E qual foi o objetivo disso? Tentar levar para o Superior Tribunal de Justiça, de maneira célere, os conflitos relacionados ao IBS e à CBS. Essa foi a ideia, né? Sempre tentando racionalizar o contencioso judicial e resolver os problemas decorrentes da reforma tributária. E aqui eu começo a analisar algumas relacionadas a essa nova competência. Muitos disseram que essa competência deveria ser logo da primeira sessão do STJ. A gente pensava, o STJ tem turmas, sessão, a primeira sessão é responsável por uniformizar o direito tributário dentro do Superior Tribunal de Justiça, para nós termos uma pacificação mais célere. Eu confesso que eu tenho dúvida em relação a isso aqui, porque a quantidade de demandas pode ser muito alta. Se você leva para a primeira sessão, eu acho que você vai acabar criando um problema muito sério para a primeira sessão. Eu não vejo maiores problemas de essas questões serem solucionadas pelas turmas e, eventualmente, diante de divergência, você ir com um IAC, um incidente de assunção de competência, para a primeira sessão. Lembro a vocês que, como é competência originária do STJ, ele vai analisar tanto questões legais quanto questões constitucionais. Então, essas ações de competência originária vão ter, por ser primeiro grau de jurisdição, né, o STJ vai poder analisar amplamente essas demandas, inclusive aspectos fáticos. Contra essa decisão do STJ, só caberá recurso extraordinário para o STF e não haverá o filtro da relevância, ou seja, todas as ações, de fato, vão poder chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Esse aqui é um ponto que eu entendo importante. Essas ações são ações decorrentes de litígios entre entes federativos ou entre ente federativo e o Comitê Gestor do IBS. O contribuinte não está representado nessas ações. É uma espécie de prerrogativa da Fazenda Pública. Ou seja, haverá temas que serão decididos nessas ações, com o potencial de formar precedentes, sem a participação de todos os jurisdicionados que eventualmente são envolvidos nessas demandas. Além disso, os mesmos temas que podem chegar por ações de competência originária vão chegar também por recursos especiais. Então, haverá necessidade de coordenação entre essas duas portas de acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
E aqui também, todos os casos que envolvem as normas comuns entre CBS e IBS, terão que ter a participação da União. Isso aqui não pode sair do radar. Então, tudo isso aqui são preocupações diante da finalidade desse instituto. Se a finalidade desse instituto é levar para o STJ uma solução mais célere a respeito desses conflitos, isso tudo aqui tem que estar no radar. Nós temos que chamar a União, nós temos que ter a participação dos jurisdicionados e nós temos que, portanto, submeter eventual pacificação jurisprudencial a um procedimento legítimo de formação de precedentes, com ampla discussão pela sociedade, eventualmente audiências públicas, amicus curiae e tudo mais. Meus caros, esses 3 problemas, ao meu ver, são os principais problemas processuais que nós teremos em razão da reforma tributária. Existem outros que a gente está trabalhando também paralelamente, mas eu quis aqui fazer um pequeno apanhado para a gente ter noção do que precisa ser enfrentado. E eu não tenho dúvida que, falando para um público tão qualificado, eu espero ter chamado a atenção de vocês para essas questões e vocês precisam discutir esses temas com os responsáveis, porque a solução, eventualmente, vai passar pelos senhores. E, eventualmente, essa pode até ser a melhor solução, né? Muito obrigado. Agradeço imensamente a exposição do professor Paulo, que certamente nos fez refletir acerca de vários aspectos, inclusive colocando em questão aquilo que, ao longo dos nossos debates, a gente adotou como pressuposto aqui, que foi o fato de ser danoso soluções jurídicas diversas para tributos que são irmãos gêmeos, né, que é o IBS e a CBS. A gente partiu do pressuposto que seria muito ruim para o direito material a gente ter soluções diferentes para o IBS e para a CBS. E me parece que, na exposição do professor Paulo, de fato é ruim, mas é necessário dimensionar o quão ruim a fim de justificar se justificar se deve ou não se fazer uma reorganização judiciária para enfrentamento conjunto das demandas. E aí me surgiu uma dúvida, professor Paulo, e aí eu já inicio aqui as minhas perguntas, que é a seguinte: na solução que o senhor propôs de o IBS poder representar ou substituir os entes federativos, há uma questão que antecede, talvez, essa questão da substituição da representação e que interessa a todos nós, que é justamente a competência. Nesses casos, a competência seria da Justiça Federal? Tudo isso está sendo muito debatido hoje em dia, né? A própria discussão sobre a natureza jurídica do comitê gestor é muito polêmica. Há quem defenda que é um órgão federal, né? Apesar de não ter a participação da União. Então, assim, em uma primeira aproximação, eu não vejo problema algum de essas ações tramitarem na Justiça Estadual. O comitê gestor substituindo estados e municípios e as ações que tratam exclusivamente de IBS tramitarem na Justiça Estadual. Temos como parte o comitê gestor e, eventualmente, substituição tributária dos estados e dos municípios. Se nós tivermos uma situação de uma ação discutindo CBS e IBS, aí nós teremos um litisconsórcio passivo com a União, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Mas, fora essa situação, não vejo problema do trâmite ser na Justiça Estadual. Certo, entendi. Aí, essa ação seria ajuizada provavelmente no domicílio do contribuinte, e as procuradorias elas teriam que ter um caráter nacional, digamos assim. Exatamente. As ações, por exemplo, o contribuinte do Goiás, ele ajuizaria as ações relacionadas aos seus tributos aqui no Goiás, e quem fosse designado para defender, isso é uma decisão do comitê gestor, Procuradoria do Estado do Goiás ou Procuradoria do Município de Goiânia, ela estaria falando não apenas em nome próprio, mas estaria defendendo um tributo que é do Estado de Goiás, é do município de Goiânia, mas também de outros entes federativos, né? Certo. E uma última pergunta para finalizar é o seguinte:
isso tudo que o professor Paulo apresentou são propostas, né? Isso, propostas de modificações do processo judicial para se adaptar à legislação tributária. Mas a minha pergunta é a seguinte, supondo que isso não seja resolvido até a data de implementação da CBS, principalmente do IBS, como é que isso se resolveria na prática? Porque me parece, aí o professor pode me corrigir se eu estiver equivocado, me parece que quando a ação for anulatória, até uma certa facilidade, porque vai poder juizar contra o ente que fez o lançamento. Mas se tratando de uma ação declaratória, sem uma solução legislativa, há uma resposta para essa pergunta? O problema da desconstitutiva é que, eventualmente, você pode ter uma desconstitutiva, você morando em Goiânia, pode ter uma desconstitutiva em Porto Alegre, né? Então, isso já é um problema, né? Já é um problema. Essas minhas propostas são propostas que, no meu entender, podem ser retiradas tanto da regulamentação que está no Congresso quanto da Constituição Federal. Então, ao meu ver, isso pode ser implementado a partir de uma interpretação do que a gente já tem, ao meu ver. O ideal, claro, é que nós tenhamos uma legislação que deixe mais claro tudo isso, até para evitar dispersão de entendimento e posturas contraditórias. Mas eu penso que sim, é possível fazer isso. E um ente que, em uma situação de crise, pode ajudar muito, eventualmente, é o Conselho Nacional de Justiça. A gente sabe que o CNJ vem ocupando um protagonismo muito grande para resolver determinadas crises de que não se ocuparam os legisladores. Então, no limite, eu vejo que o CNJ poderia atuar para organizar isso, e essas soluções que eu proponho, ao meu ver, a gente consegue extrair da própria emenda constitucional e do que está no Congresso hoje. Perfeito. Obrigado, professor Paulo. Eu passo a palavra para os nossos colegas para indagar se alguém tem alguma pergunta a fazer. E eu chamo a atenção que nada disso é pacífico, tá, gente? Eu tenho conversado com muita gente, tenho debatido com muita gente. A Thalita ali está de cabelo em pé, porque eu vou participar da coordenação do grupo de estudo de processo tributário. Não ouvi, Thalita, ainda sobre essas ideias, quero te ouvir depois, Thalita. Mas são ideias iniciais, e agora, e acho que isso é legal no grupo de pesquisa, né, Thalita? Agora a gente está reunindo vários especialistas sobre o assunto, justamente para colocar em teste todas as ideias, além dessas que eu estou trazendo. Eu agradeço demais, mais uma vez, a exposição. Sou um admirador do trabalho do professor Paulo, tanto trabalho acadêmico como trabalho também na Procuradoria da Fazenda Nacional, fiz parte da PFN durante um período, e agradeço demais a presença do senhor. Muito obrigado.